E eu quero dizer para você que o tema da mensagem de hoje é exatamente essa: a paz para esse peito atribulado, a paz para essa guerra. Eu estou buscando em Deus uma direção. Cuidado, porque às vezes você está transferindo para Deus uma responsabilidade que é sua de posicionamento. Eu estou buscando em Deus em casa. Não está não, mentira. Porque quem busca em Deus, busca na palavra, busca na direção que sai do altar. E a sua fé apostática está te levando a buscar de Deus no seu travesseiro. O tema da palavra hoje é exatamente esse: a paz que você quer está na guerra que você não enfrenta. Fugir da guerra não vai te trazer paz. Não existe paz sem guerra. Eu sei que o evangelho hoje é filhinhos, queridos, amigos, coleguinhas, vai passar, Deus prometeu, Deus vai dar, Ele vai, mas o Átila disse, e eu vou repetir: para de esperar o céu a se abrir, descer até você. Comece a se mover para acessar o céu. A paz que você quer, irmão, está na guerra que você está fugindo. A paz que você quer está na guerra que você não tem tido coragem para enfrentar em Deus. E quem está dizendo não é Giovana. A gente vai olhar para a Bíblia e você vai ver o povo de Israel. Recebia de Deus, se prostrava, se acomodava, engordava como profeta, se assentava na cadeira e precisava cair e quebrar o pescoço para acordar. O povo de Israel firmou alianças, avanços, conquistas, restaurações, sempre enfrentando as suas guerras. Muitas vezes a gente quer que a paz caia do céu, e o pior, a gente acha que essa paz vai vir num momento de pausa. Eu me peguei nessa situação aqui, por isso eu prego para vocês. Porque no passado nós trabalhamos, nós lutamos, nós guerreamos, nós ofertamos, nós jejuamos, nós nos entregamos. E na minha cabeça haveria um lugar chamado descanso. Na minha cabeça haveria um pasto verdejante para eu dizer: bom, agora as coisas estão todas no mundo ideal. Agora eu vou descansar. Aí tem gente que diz: mas bastou eu virar dizimista para a guerra começar. Mas bastou eu me posicionar na igreja. Ontem eu conversava com um amigo, ele me disse: bastou, eu fiz uma oração, Gi, a minha oração é que eu seria o maior mantenedor da obra. Aí eu fechei um estádio, eu coloquei fulano para pregar dentro desse estádio. E a minha vida virou de perna na cabeça, eu acho que eu comecei antes da hora. Eu falei: sério, Senhor do tempo? Sério, filho de Jeová? Quer dizer que Deus te prosperou, te entregou dinheiro, te permitiu alugar um estádio, colocar um pregador, ganhar almas para Jesus no seu tempo? Ou é você que está fugindo daquilo que Deus tem para te entregar, colocando nele a responsabilidade? Porque daí é mais fácil. Eu comecei a dizimar, deu tudo errado, a palavra é mentirosa, vou voltar a ser infiel. Eu comecei a fazer a obra, minha vida parou. Comecei antes do tempo, vou parar e esperar ficar rico primeiro então. Grande. Eu disse para ele: o diabo quer que você murmure, o diabo quer que você retroceda ou que você desista. Não tem a ver com o tempo estar errado, tem a ver com o seu posicionamento diante desse tempo. A gente acha que a paz que a gente busca é uma pausa, mas deixa eu te dizer nessa manhã, como pastora da igreja que você veio congregar, a paz que você quer não é uma pausa, a paz que você quer é um posicionamento. Gi, me prova. Provo, vamos começar a ler a Bíblia, amém? Abra sua Bíblia em João 14, a gente vai ler o versículo 1. E esse quadro é muito lindo. Quando você vê João 13, quando você começa a ler essa história, você entende que Jesus estava preparando os seus discípulos. Jesus estava ali ensinando para os seus discípulos acerca daquilo que ia os aguardar. Eu amo Jesus porque Jesus sempre foi muito verdadeiro, franco, pragmático, sincero. E Jesus estava dizendo para eles: olha, vai chegar a hora em que eu vou ter que ir. O mundo vai odiar vocês. Vocês serão perseguidos. Vocês serão odiados. Vocês serão tidos como indesejados. Mas eu fui primeiro. Eu tanto fui que serei crucificado. E aí esse é um momento de desconforto. Jesus tem diante dele, e Jesus vê corações, amém? Jesus via corações ansiosos, corações atribulados como os nossos, mentes em busca de um lugar para se esconder, como a gente fica
Quando a vida nos atropela com notícias que a gente não queria receber, a gente se debate dentro da gente em busca de achar alguma segurança, alguma certeza. Aí a gente ouve um, ouve outro. É por isso que vem o efeito manada. Um vai, o outro segue, mas a Bíblia diz: pode um cego guiar outro, não. De repente está aquela confusão. Jesus olha para eles e vê esse quadro. Às vezes por fora a mesa cheia, como era o caso, mas por dentro guerra, pânico. Era um momento de despedida, era um momento desconfortável. E a Bíblia vai dizer em João 14 que Jesus diz para ele: olha, não turbem, não perturbem o vosso coração, mas antes crede em Deus e crede também em mim. O caos continuava. Não tinha um ambiente de pausa, calma lá. Não turbem o coração, isso vai acontecer em 10 anos. Não turbem o coração, quando isso acontecer, eu vou mandar anjos. Não. O ambiente continuava um ambiente de caos. E Jesus não tira os discípulos do ambiente de caos. Jesus diz para eles o seguinte: a resposta para o caos é um posicionamento. Vocês estão amedrontados, apavorados, com o coração atribulado, porque vocês estão colocando o coração de vocês no lugar errado. A paz que vocês querem é a paz de posicionar esse coração. Antes do medo, creiam em mim, creiam no meu Pai. É como se eles dissessem para mim e para você nessa manhã: parem de deixar o ambiente, parem de deixar as circunstâncias, parem de deixar as notícias governarem o coração de vocês. Não se deixem governar em vida pelos ambientes, pelas más notícias. Ao contrário, firmem em mim. Antes, creiam em mim. Creiam no meu Pai que me enviou. Porque a paz que eu tenho para vocês é a paz que o mundo não vai ter. Porque enquanto você colocar a sua paz no mundo, você não vai encontrá-la. Porque hoje as coisas são e amanhã não são mais. Hoje você tem, amanhã você não tem mais. E não é Deus que é infiel, é o mundo que jaz nu. Não é um parque de diversão. Porque se o coração de nós se assenta nessa terra, a gente perde a eternidade. E essa, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores mentiras que o mundo conta pra gente. Que o dinheiro é a nossa paz, que o sexo é a nossa completude, que o poder é a nossa riqueza, que se a gente conquistar o cargo, a família perfeita, a gente vai ter paz, e não vai. Porque a paz não está nas coisas, a paz está num posicionamento do seu coração em Deus. A gente acha que a paz vai vir depois da cura, que a paz vai vir depois da resposta, depois do contrato, depois daquela virada de chave. E a verdadeira paz, ela vem pra gente antes de tudo se resolver. Se você precisa de um cenário favorável para ter paz, você não tem paz. Você tem sensação de paz. A verdadeira paz, ela só existe quando nada está resolvido. Mas você vive a paz que excede o entendimento. Quando a sua mente está posicionada, quando o seu coração está assentado, quando seus pensamentos estão alinhados com os pensamentos de Deus, quando o seu coração não precisa mais de descanso na terra. Isaías 26 está escrito assim, acerca das promessas que Deus nos fez. E veja como Deus não escreveu o contrato com linha pequena. Isaías 26, versículo 3 está escrito: tu, o Senhor, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. O Senhor conservará em paz. Não é aquele santo, não é aquele santarrão, não é aquele fiel, não é aquele de terno, não é aquele, não é. A paz está garantida e prometida a quem confia em Deus. Ai, mas se o ímpio prospera, o ímpio sorri, ou não. Assenta o seu coração em Deus. Talvez o seu coração está atribulado porque você está olhando para os resultados do ímpio. Ai, mas como pode? Fulano faz isso, aquilo, prospera e é feliz, e eu que sou fiel não sou.
Assenta seu coração em Deus, irmão. A gente viu uma CPI que viralizou. A gente viu uma Virgínia encerrar uma CPI dizendo, olha, deixa eu dizer algo para vocês. E aí, os ímpios estão zombando, mas quem tem discernimento espiritual entende do que está falando. Ela disse, olha, eu tenho uma família incrível. Eu tenho conquistado coisas que eu nunca sonhei. E eu não acredito que Deus me permitiria viver tudo isso em vão. Olha o que essa menina ímpia está dizendo. Eu confio em Deus. Eu sei quem é o Deus que tem me provido. Eu confio na justiça do meu Deus. Mas o crente está murmurando. Que Deus é esse que me deixou no deserto? Que Deus é esse que está demorando com a promessa? Que Deus é esse que eu lanço a semente e não vejo a colheita na hora? Que mundo é esse em que um ímpio vive Isaías e a gente que está na igreja não? Ela está numa CPI sendo cancelada e ela está conservando o coração e a mente naquele que a tem permitido prosperar. Ai, Gi, eu estou cansada. Não turbes o vosso coração, antes crede em mim, crede no meu Pai. Deixa eu te dizer, você não precisa de um novo lugar. Você não precisa de uma nova vitória. Você não precisa, o que você precisa é uma postura interior nova. Você precisa tirar o seu olho dos lugares, das coisas e colocar o seu olho para dentro de você de novo. Alinhar a sua mente, o seu coração. Quem não tem uma mente posicionada é sempre refém das estações. Cara, como eu fiquei triste ontem, me mandaram uma foto de uma menina que era discípula da casa e que saiu. Efeito manada. Comecei dizendo sobre isso. Segui um cego. Estava lá na pecuária. Quem me lembra quando eu preguei sobre propósito, que é o acelerador das promessas? Eu comecei dizendo tanta gente com potencial. Mas é um eterno quase. Porque não firma os pés na plataforma do propósito. Vive as estações, cada estação com uma mentalidade, cada estação com uma posição, cada estação com uma fala, cada estação com uma roupa, cada estação com um grupo de pessoas. O que a gente precisa não é de um lugar, a gente precisa de um posicionamento interno, inteiro por dentro. A gente tem que fazer com que a nossa mente deixe de ser um campo de batalha e se torne um altar. Segunda coisa que eu preciso te dizer, e eu vou ser rápida, porque já são 12:00. Quem não se posiciona para a guerra, vive murmurando na marcha. Cara, se você não se posicionar para tomar as decisões que você tem que tomar, você está esperando que alguém decida por você, você está evitando a conversa difícil. Você está evitando a verdade das coisas. Você está evitando, você acha que as coisas vão se resolver miraculosamente. Pega aquele problema, bota para debaixo da cama. Aquela conversa difícil, aquele contrato que você tem que rever. Aquele processo que você tem que se posicionar. Aquele diálogo em casa que você precisa ter com a tua família. E aí você não se posiciona para a guerra, mas passa a vida murmurando. Você não vai encontrar nunca descanso. Você só vai encontrar desculpa. Ai, mas o meu casamento não vai bem porque meu marido não é bom. Ai, mas você não me ajuda, você não faz nada. Ai, mas você também não me honra. Mas... Senta e resolve. Quando alguém foge da guerra, acha que vai ficar livre do cansaço, mas você não vai ficar livre do cansaço. Porque é o cansaço que faz o seu fardo ficar pesado. É gente que não se inspira com nada. Só murmura. Ai, o culto foi bom, mas... Ai, as coisas estão diferentes, mas... Ai, você fez isso, mas não fez aquilo. É gente que nada desperta o melhor. Não inspira-se com nada e também não inspira ninguém. Não influencia ninguém. Quinta-feira nós ouvimos Átila falar de Gideão. Meu Deus do céu! Até quando a gente vai olhar para a Bíblia e achar que Gideão é o Cebolinha, o Cascão, um personagem, e não um homem de carne e osso, como eu e você, a quem Deus confiou uma missão? A gente transfere a responsabilidade.
não reage, não se posiciona. Já falei isso. Tem gente que no grande dia vai dizer: Deus, em teu nome eu fiquei casado. Deus vai dizer: aparta-te de mim, porque tu adorou um bezerro de ouro. Mas não tinha função de casamento, não tinha cumplicidade, não tinha sexo, não tinha amor, não tinha cuidado. Fugiu da guerra. E essa falta de coragem para o posicionamento é o que faz a vida perder sentido. Você dorme e acorda e os problemas estão lá, escondidos. Na maquiagem, no terno, na jaqueta. Mas eles estão lá. E aí é todo dia: eu estou cansado. Estou falando de mim primeiro. Deus me deu um chacoalho. Ninguém vai fazer por você aquilo que só você pode fazer por você. Seu pastor pode jejuar, meu irmão, mas se você não acordar com vontade de ver Deus no seu carro, de ver Deus na cara de uma pessoa que está no sinal, de chegar no seu trabalho com uma nova veste espiritual, não adianta. Ninguém pode jejuar por você, ninguém pode orar por você, ninguém pode queimar por você. Isso serve para tudo. E aí, em vez do fardo, da gente estar lutando por um propósito, porque eu costumo dizer que o fardo, o cansaço de quem vive por um propósito é uma pilha recarregável. Você está cansado, mas você é recarregado, porque a alegria do Senhor é a minha força, agradar a Deus é a minha força, viver o que Ele me fez para ser é a minha força, viver o fardo do propósito. Ele diz: vinde a mim os que estão cansados, eu vos aliviarei. Mas ao invés de viver o fardo do propósito, você está vivendo com o fardo da passividade. Você só está mudando, você só está morno. E a Bíblia vai dizer: sede quente ou sede frio, porque morto vomitarei. Jesus não te fez pela metade, Jesus não te fez adormecido. Israel, povo de Deus, liberto do Egito. As promessas do povo de Israel estavam ali diante deles. É um povo que viu o mar se abrir. É um povo que viu o faraó ser humilhado. Um povo que viu o mar esmagar um exército. Um povo a quem Deus libertou de um jeito que, meu Deus do céu, era rã, era mar, era espírito da morte, era primogênito morrendo. Mas chega no deserto e começa a murmurar: antes tivéssemos morrido no Egito, antes eu continuasse infiel, antes eu não tivesse me casado, antes eu não tivesse ido para a igreja, antes eu não tivesse me tornado líder, antes eu não tivesse me posicionado, antes eu não tivesse ficado aqui no ano da crise. E eles murmuravam porque em tese eles estavam com fome, e Deus provendo o alimento. E aí eu te digo: era fome de alimento? Não. Era fome de conforto. A mesma fome que a gente tem. Quem tem fome de conforto, meu irmão, transforma a reclamação em estilo de vida. É estilo de vida. Se está frio, reclama que está frio. Se está calor, reclama que está calor. Se malha, reclama que está doendo. Se não malha, reclama que está gordo. Se o marido faz, reclama que o marido quer alguma coisa à noite. Se o marido não faz, o marido é tosco. Meu Deus do céu! Antes tivéssemos morrido no Egito. A Bíblia tem um padrão claro. Se você olhar de Gênesis até Apocalipse, todo o povo que murmurava era o que menos guerreava. Olha para o murmurador, ele é o que menos vai para a guerra. É o que menos tenta, é o que menos faz, é o que menos oferta, é o que menos se posiciona, mas entra e sai reclamando. Telespectador de vida alheia. Crítico que não constrói nada. Agora, a história da Bíblia é escrita por pessoas que mesmo com medo se posicionaram. Falamos de Gideão quinta-feira. Estava escondido, era pequeno, era medroso, igualzinho a gente. Aí Deus olha para ele e diz para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Juízes 6. E aí sabe o que Gideão faz? Recebe uma palavra de Deus, edifica um altar
e dar a esse altar um nome. Quem sabe qual era o nome desse altar? Que o homem medroso levantou depois que recebeu uma palavra de Deus de posicionamento. O nome do altar que Gideão escreveu é: O Senhor é paz. Deus levanta Gideão para uma guerra que ele não via capacidade de ganhar. E Gideão se levanta, edifica um altar e diz que esse altar é: O Senhor é paz. A paz que você busca, meu irmão, não está no conforto. A paz que você busca está no posicionamento para as guerras que Deus está te chamando para lutar. A paz verdadeira não é quando a gente está se sentindo protegidinho, não. Imune aos problemas. A verdadeira paz que existe é quando a gente olha para dentro e a gente diz assim: com Deus eu estou disposto a enfrentar. Essa é a paz que, meu irmão, o mundo não vai te dar nunca. É a paz de olhar para o seu cenário e dizer: não me importa o que vai acontecer. Meu filho está enfrentando uma fase bem delicada. Meu filho está crescendo, está tomando dimensão das coisas. E ele tem sentido muito medo. E esses dias ele me perguntou: mamãe, você tem medo? Eu disse para ele: filho, medo eu tenho. Mas eu sinto uma paz tão grande a cada medo que eu sinto. Mamãe, você não tem medo nem de me perder? Eu disse: tenho. Eu sofreria muito se eu te perdesse. Mas eu não tenho medo de quem eu vou ser se você morrer. Olha que resposta dura de se dar para um filho. Porque eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O meu Deus não vai me permitir passar por nenhuma guerra. Se você entrou aqui passando por uma guerra, a palavra de Deus para você é: para de ter medo. Eu sou um Deus que não vai te permitir passar por nenhuma guerra. A gente tem se esquecido no Deus que... A gente canta Yahvé, Rafá, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Mas a gente precisa começar a entender qual é o significado dos nomes. Porque Ele é o Deus guerreiro, Ele é o Deus do exército, Ele é o príncipe da paz, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o juiz dos juízes, Ele é um Deus que provê, Ele é um Deus da vitória, Ele é um Deus que está sentado num trono de justiça e de poder. Meu irmão, eu não sei o que Deus tem preparado para mim, mas o meu altar está escrito: esse é o Deus da paz. A gente vê Davi diante de um exército paralisado, mas aquele menino olha para o exército, olha para o gigante e diz: eu escolho a paz de viver fugindo do gigante, ou a paz de enfrentar esse gigante uma vez por todas. Qual é a paz que você quer? A falsa paz de viver fugindo do gigante, ou a paz de enfrentar? Eu não sei quais são as suas armas, mas eu creio no meu Deus. Eu vou com a palavra. A gente vê Neemias, que não era um profeta, não era um sacerdote. Neemias era um copeiro. Recebe uma notícia de destruição, de ruínas, de perigo. Os muros estavam caídos. E a Bíblia vai dizer que Neemias se coloca em posição de reconstrução. Ele poderia ter ficado de longe sofrendo, amargurado, se tornado um profeta lamentador. Mas a Bíblia diz que ele vai, ele se posiciona. Ele se recusa a adoecer na murmuração e na crítica. Gente que se levanta e inspira, move o favor dos homens e o favor de Deus. Talvez seja por isso que as oportunidades não estão batendo na sua porta. Porque você não caminha, você não se posiciona, você não se levanta, você não vai para a guerra. E eu vou repetir: a guerra é a única maneira de você conquistar essa paz que você está sonhando tanto. E por último, a inércia cansa muito mais do que a guerra. Ficar parado deixa a gente exausto. Você não está cansado porque você está lutando demais. Ai, Deus, eu disse isso para Deus: Deus, estou cansada. Tem 400 dias, quantos dias, nem sei, que eu não tenho ninguém. Eu tenho a minha filha aqui nessa cidade. E essa é a minha filha, mãe dos meus netos, mãe da Madalena, casada com Átila. Ela tem a vida dela, os projetos dela, os desafios dela. Tem 400 dias que eu sou mãe solteira, todos os dias.
Não importa a hora que eu durma, no aniversário da casa, eu vou acordar no dia seguinte, 6 horas da manhã, vou colocar meu filho de pé, vou orar com ele, vou levar ele para a escola. Não importa o quanto eu quero ir no cinema, eu tenho um filho que está comigo. Não tenho rede de apoio. Não tenho. Eu durmo e acordo com as contas dessa igreja para pagar. E são muitas. Os meus desafios, as minhas empresas. E você que acha que a igreja me sustenta, não é, tá? Eu sou advogada, empresária. Dá para pôr o nome no Google, vai ver que eu tenho história. Para fofoqueiros de plantão. E aí, um dia eu me peguei. Ai, Deus, eu estou muito cansada. E Deus me disse, você não está cansada por causa das lutas. Você está cansada porque você está parando de se mover. Você está esperando alguém chegar para você e te alinhar, e te mimar, e te dizer, coitadinha. Mas deixa eu te dizer algo, não existe mediocridade na criação do Senhor. Deus não vai te tratar como um coitadinho, porque a Bíblia diz, e o diabo te odeia por isso, você é a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus olha para você, Ele vê a imagem dEle, o potencial dEle, a capacidade dEle, a mente criativa dEle. Para de querer que o mundo te afague. Se coloca de pé, porque a inércia vai te adoecer muito mais que a batalha. A estagnação vai te roubar mais energia do teu enfrentamento. Viver parado, meu irmão, é viver fora do propósito. Não tem nada pior para uma pessoa do que ser menos do que Deus fez ela para ser. É por isso que você acorda incomodado, porque você sabe que tem algo em você e não está fluindo. Você sabe que você tem algo para entregar, para viver, para ser, e você olha para o seu cenário e você não consegue ser. E é isso que te angustia. É isso que te faz ficar com a sensação de que você está vivendo uma vida sem sentido. É isso que te rouba a alegria. Quando você era nova, você sonhou com um mundo em que você era uma mulher feliz, realizada. O mundo te entristeceu e você está aceitando a ideia de que não é assim, é assim sim. Deus não nos chamou por cauda. Deus nos colocou como cabeça. A gente está esquecendo quem a gente é. Geração santa, sacerdócio real, povo eleito. Ser menos que isso cansa. Aceitar menos que isso esmaga. Você não nasceu para ficar igual cachorro correndo atrás do rabo. Você nasceu para marchar. Você não nasceu para sobreviver calado. Deus te deu uma voz. Deus está te chamando para carregar a glória, para abrir caminho, para avançar, para exercer autoridade. Olha o que está escrito em Hebreus. Eu fortalecerei mãos cansadas. Eu fortalecerei os joelhos vacilantes. Fazei veredas retas. Quer receber força de Deus? Caminhe na estrada. Faça. Deus está dizendo, se levanta. Recalcula a rota. O descanso que a nossa alma está clamando, casa, não está no travesseiro, no cenário perfeito. Está na nossa obediência. Qual é a sua obediência? Caramba! Átila pregou aqui quinta-feira e disse, olha, tem um desafio profético. Não é um desafio bobinho, não, traga mais uma pessoa. Você que é casa, ouça a palavra de quinta-feira. A exemplo de Gideão, ele disse, quinta-feira você vai profeticamente. Porque Deus quer te mostrar que sim, você consegue. Deus quer te mostrar que sim, Ele quer te usar. Deus quer te mostrar que sim, você tem importância. Ele disse, você vai trazer alguém quinta-feira. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, o que eu vou trazer? Porque meu mundo é isso aqui. Todo mundo que eu conheço está aqui já. Saí daqui, fomos comer um hambúrguer, ver um menino me vender jujuba. Falei para ele, cara, vou comprar sua caixa de jujuba. E não vou levar. Você vai vender ela aí. Só que eu vou fazer uma proposta para você. Quinta-feira, você conhece. Aí o Gael da vizinho, estava com a camisetinha da casa. Está na hora de você voltar a usar a camiseta da sua igreja, viu, irmão? Está na hora de você colocar um adesivo da casa no seu carro e erguer essa cabeça. Eu vou dizer para você o que Deus disse para Gideão. Seja forte, tenha coragem. Aí eu falei, você conhece essa igreja aqui? Ele falou, conhece a casa, né? Eu falei, é.
Vou fazer uma proposta para você. Se você for lá na quinta-feira, eu vou comprar 5 caixas de cada um de vocês. Você quer vender 5 caixas sem fazer esforço? Ele falou, quero demais. Eu falei, então vai lá quinta-feira, você vai me achar. Eu sou a que mais grita. Eu falei, vai vocês dois, porque eu gosto de meta dobrada. Eu sou igual a Dilma, dá a meta, dobra a meta. Eu gosto de dobrar a meta. Eu falei, vai que um não vai, eu já garanti o outro. Ah, mas você comprou demais. Deus usa as coisas loucas. Ele vai chegar aqui, ele vai aceitar Jesus. E ele é a casa do Casa Share. Ele é a casa do Casa Share. Ai, mas eu não precisava. Claro que eu precisava. Claro que eu precisava. A paz que eu quero está na minha obediência. A paz que eu quero está no meu alinhamento com a minha missão. O que me desgasta é a sensação de estar fora do lugar. E eu não quero estar fora do lugar. Eu não quero estar trabalhando para Deus. Eu não quero uma rotina lotada de nada. Vida cheia de nada. Agenda lotada de nada. Alma estéril. Mateus, agora isso aqui, casa, eu vou encerrar. A Bíblia é incrível. A gente começou em João, sim ou não? Eu vou terminar em João, tá? Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. A gente para na primeira parte, Jesus dizendo, vinde a mim e encontrareis descanso para a sua alma. Aí o que você pensa? Fala a verdade. Que se Jesus estivesse aqui, assentado aqui, você ia fazer o quê? Chegar em Jesus, e aí você ia encostar nele, ele ia te dar um cafuné. Porque eu pensava assim, tá? Falava, Jesus, que bom. Jesus vai dizer, filha minha alma se compraz em ti. Nossa, como você trabalhou hoje, como você está cansada, descansa, eu vou te aliviar. Aí Jesus continua a frase. Jesus diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. Está cansado? Vem em mim que eu vou te aliviar. Toma o meu jugo sobre você. Pega esse jugo de uma vida vazia, sem propósito, sem nada, e coloca sobre a sua vida o meu jugo do propósito. Você quer descansar? Então comece a trabalhar certo. Não é você quer descansar, se assente, deite, olhe para o céu. Quer descansar, meu irmão? Finge a mim que eu vou te aliviar. Sabe qual é a fórmula do alívio? Pega o jugo de Jesus, pega a tua cruz, coloca sobre as costas. Vai ser melhor na tua casa, vai ser melhor na tua faculdade, vai ser melhor na tua igreja, vai ser melhor no teu casamento, vai ser melhor com o teu pastor, vai servir, vai dizimar, vai ser fiel. Descanso, meu irmão, não é não fazer nada não, é fazer o que é certo, é fazer o que importa, é fazer o que Jesus está mandando você fazer, e você sabe o que Jesus está mandando você fazer, mesmo aí ó, no escuro. O chamado de Jesus não é para descansar, meu irmão, é para marchar em paz, é para caminhar na guerra em paz, sabendo que Ele é com você. A Bíblia vai dizer, e a gente termina em João, capítulo 14, Jesus ensina todas as coisas. Jesus passa para eles o roteiro da dor. Jesus diz para eles a fórmula da paz. O cenário não vai mudar, meu irmão. Pensa no Sniper. Eu assisto Falda, eu amo Falda. Quem já viu Falda? Quem não viu tem que ver. Muito bom. A 3ª temporada é melhor. Aguenta firme que vai ficar bom. Quem começou a ver. Falda fala sobre o exército Mossad de Israel. Estou quase aprendendo a falar hebraico. Fico chocada com aqueles sniper. O cara tá no meio da guerra, no meio do tiroteio, a guerra pegando. Caboclo aqui mirado. Bomba estoura. Gente grita. Passa 300 soldados e o cara focado. Ai, mas eu errei o tiro porque tinha barulho. Meu irmão, foca na paz de Deus. Pega seu coração, alinha seu alvo, coloca sua mira, deixa o mundo quebrar ao seu redor. Deixa o Instagram bombar, deixa a crise vir e coloca o teu coração. Jesus faz isso para eles. Olha, o pau vai quebrar, as coisas vão acontecer. Vocês serão levados como ovelhas para o matadouro por causa do meu nome. Mas acendem o seu coração em mim. Creiam em mim, creiam no meu Pai. E aí Jesus conta todo o rolê. Olha para eles e diz no versículo 31. Levante-se e vamos. Não tem repouso. A paz que você quer é um chamado para a missão que Deus está te entregando. A paz que você procura está exatamente naquele lugar que você não quer olhar, na guerra que você não quer enfrentar. Você entrou aqui pedindo descanso e Deus está te dizendo, não, o que eu tenho para você é movimento. Não
Não vou te parar, não vou te deixar deitar, não vou te deixar morrer. Se levanta, se movimenta. Ai, Deus, eu quero leveza. E Deus está te dizendo, não vou te dar leveza, vou te dar estrutura. Vou te dar estrutura. Está na hora da gente parar de formular, de firular. A paz que você quer, meu irmão, está na guerra que você não está enfrentando. Então, em nome de Jesus, saia daqui nessa manhã entendendo que você não veio para um clube. Que Deus está te dizendo, para de adiar aquele sim que você tem que dar para alguém. Para de adiar aquela conversa. Para de adiar aquela decisão para o mês que vem. Mês que vem eu vou ser fiel. Mês que vem eu venho para o culto. Mês que vem eu vou servir. Mês que vem eu vou jejuar. Mês que vem eu vou orar. Mês que vem. A noiva vigilante estava pronta. Para de adiar aquela missão. Quando você parar de fugir da guerra, meu irmão, você vai ver que você foi feito para caminhar posicionado, que você foi feito para caminhar no seu propósito. É tempo de reconstruir, reconstrói. É tempo de perdoar, perdoa. É tempo de voltar, volta. É tempo de mover, se mova. Só que em nome de Jesus, você não foi chamado para existir somente. Você foi chamado para transformar. Você não foi salvo. Eu fui salvo para sobreviver. Não. Você foi salvo para guerrear até que Ele venha. Você foi salvo para viver o que você canta. Fere meu coração com uma ferida. Para que eu me lembre, para que eu pulse, para que eu não descanse. Jesus está te dizendo, você foi salvo para salvar sua casa, para poder dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você foi salvo para sua empresa ter propósito, para o dinheiro cair na sua conta e você olhar para ele e dizer, eu não sou dono, eu sou mordomo. Antes de ser meu, é dele. Está na hora da gente ter a coragem de dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Vou terminar o culto nessa manhã. Cadê o louvor? Eu espero que em nome de Jesus essa palavra te encontre hoje, que você saia daqui com essa frase na sua cabeça. A paz que eu quero está na guerra que eu não estou enfrentando. A paz que eu quero não está num cenário favorável na terra, está num posicionamento. A paz que eu quero está na decisão difícil que eu estou adiando. A paz que eu quero está em substituir o meu fardo leve pelo jugo de Jesus. A paz que eu quero está em me posicionar naquilo que Deus me chamou para fazer. A paz que eu quero não está no travesseiro, está na posição. A paz que eu quero não está na leveza, está na estrutura. A paz que eu quero não está na inércia, está no movimento.